Quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito de ficar andando de patins na rua. E era coisa assim, de eu chegar da escola, trocar de roupa, almoçar, colocar o patins e às vezes ficar a tarde inteira andando de patins sozinha pelas ruas. E eu lembro que no meu bairro tinha muita subida e muita descida, então o meu prazer era ficar subindo e descendo rua de patins, me desafiando numas ladeironas que tinha lá em casa. E assim, me dava um pouquinho de medo, mas eu nem pensava muito não, eu ia. Teve uma vez que eu e meu primo, a gente nunca tinha descido a rua de casa, e a rua de casa era uma ladeirona gigantesca que parava no fim de uma avenida. Simplesmente um olhou para a cara do outro e falou: "Vamos descer a rua de casa hoje?" E fomos descer essa rua de casa. Gente, a gente nem tinha patins bom na época. Nosso patins era aqueles patins de criança mesmo, né? Tanto que a gente andava tanto que ele era todo remendado com silver tape, porque ele não aguentava a pressão que a gente botava nesses patins. E aí a gente foi resolver descer essa rua de casa. No que a gente desceu, a gente nem pensou como a gente ia parar, como a gente ia frear. Só sei que foi chegando no final da ladeira e já estava acabando a rua para começar a entrar na avenida. E a avenida era muito movimentada, né? Normal, passa muitos carros. E aí a gente não estava conseguindo frear direito, porque o patins era um patins velho podre, e era aquele patins que você freava atrás, né? Então você levantava o pezinho assim pra frente e tentava frear com ele atrás. Só que a gente estava muito rápido. E aí qual foi a solução? A gente se jogar num táxi que estava parado na rua. Foi isso. Eu e ele, a gente se jogou num táxi que estava parado no final da rua, porque senão a gente ia parar no meio da avenida. Aí depois a gente contando a história, né, para os nossos pais: "Nossa, a gente desceu a rua, a gente não conseguiu parar, a gente se jogou no carro do taxista ali". E aí que sempre vem a questão dos pais: "Meu Deus, vocês estão ficando malucos? Vocês não pensaram não que vocês poderiam ter morrido e ter parado na avenida?". Então quando a gente é criança, a gente tem muita ousadia e pouca responsabilidade. Só que chega uma hora da vida que isso inverte, né? De repente você tem muita responsabilidade, você pensa demais para fazer as coisas e tem pouca ousadia. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, quando será que isso acontece? Quando é que a gente deixa de fazer as coisas com tanta intensidade assim? Eu refletindo sobre mim, eu falei, nossa, gente, eu quando criança ou adolescente, eu era muito corajosa. Eu tinha muita coragem de fazer muitas coisas. Aí depois vai passando o tempo, você vai ficando com medo disso. Ai, não vou em tal brinquedo porque eu tenho medo dessa altura. Ai, se chacoalhar demais. Você vai perdendo um pouco dessa coragem, né? E eu sei que a coragem não é ausência de medo, senão não faria sentido uma pessoa ser corajosa. E sim, uma pessoa é corajosa quando realmente ela sente medo e ela enfrenta aquele medo. É aquele velho ditado: tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso é uma pessoa corajosa. Mas a gente deixa de ficar tão audacioso conforme o tempo vai passando. E aí, pensando sobre isso, outro dia eu li a respeito sobre a aversão à perda lá da psicologia, que é o quê? É quando a gente sente mais dor em perder algo do que o prazer em ganhar algo equivalente. Então, às vezes, você vai ganhar R$ 100, mas você vai ficar muito mais triste se você perder esse dinheiro. Às vezes, você pode receber 10 elogios no dia e uma crítica, pois você vai ficar remoendo aquela crítica o dia inteiro. E é aí que a gente começa a pensar demais. Putz, se eu fizer isso e der errado? E se eu me machucar? Eu vivia ralada quando eu andava de patins, porque eu sabia que a queda era certa. Isso daí eu já nem me preocupava mais, já tinha lá preparado meu band-aid, todos os meus curativos. Eu chegava em casa e minha mãe, poxa, caiu de novo? Caí de novo, acredita? Então eu sabia que aquilo fazia parte do que eu estava fazendo. Mas hoje, às vezes a gente quer começar um negócio novo e pensa, e se não der certo? E se eu falhar? E se as pessoas me julgarem? Se eu começar a fazer vídeos pro YouTube? E é aí que a gente começa a pensar demais, calcular mais os riscos do que as oportunidades. Claro que ter cautela não é ruim, né, gente? Ela protege a gente de muitos males. Só que aí a balança fica desequilibrada, porque a gente se apoia nessa cautela para tomar decisões melhores, só que quem toma às vezes decisões pela gente é o nosso próprio medo. E é aí que você acha que você não toma uma decisão, mas não tem como, a gente sempre vai escolher um lado. Se você vai fazer um negócio ou não fazer um negócio, você vai estar escolhendo um dos lados, não tem como você ficar isento disso. E a vida adulta tem seu valor, a prudência tem seu valor, a cautela tem seu valor, mas talvez a gente precise recuperar a ousadia que a gente tinha quando a gente era menor.
E isso eu quero que fique um lembrete para você. Você merece se arriscar mais, porque talvez isso seja o que esteja te impedindo de viver uma das melhores experiências da sua vida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse conteúdo. Comenta se você vai se arriscar mais também. Manda esse vídeo para um amigo que também está precisando ouvir isso. E a gente se vê no próximo vídeo.